Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edgares Manioto, sejam bem-vindos aqui ao canal. E hoje eu quero comentar com vocês o projeto de lei, né, 2.957 de 2024. É um projeto de lei do deputado federal Guilherme Boulos, deputado do PSOL aqui do estado de São Paulo, né, para quem está aí nos escutando fora do estado de São Paulo, às vezes não tem um conhecimento, né, sobre a carreira política do Guilherme Boulos. É um político bastante importante aqui no estado de São Paulo, inclusive atualmente disputa, né, vai disputar, né, na verdade, né, é pré-candidato do PSOL à prefeitura do município de São Paulo. Esse projeto de lei comenta sobre a empresa Vibraz Indústria Aeroespacial S.A., uma das mais antigas empresas, né, de defesa brasileira, de defesa e de indústria aeroespacial. O Brasil, ao longo da sua história, tirando a Imbel, que é uma empresa mais voltada para questões de fabricação de armas e munições, né, teve três grandes empresas, né, que de tecnologia de defesa, a própria Vibraz, a Embraer e a Engesa. A Engesa, infelizmente, né, não teve continuidade, tá? Após a tentativa do tanque Osório, que seria, inclusive, provavelmente exportado para a Arábia Saudita, a empresa não teve continuidade, após não conseguir, né, aquele que seria um contrato que salvaria a empresa. A Avibraz, né, e eu já tenho outros vídeos aqui no canal sobre a Avibraz, tem um problema atual com uma dívida, que depois nós vamos ver isso, né, e é uma empresa que atualmente mantém quase 85% das suas vendas para o exterior, tá? Isto, para uma empresa de defesa, não é algo que seja factível para manter a empresa, porque geralmente empresas de defesa têm no mercado interno a sua maior a sua maior renda, né? Elas geralmente vendem muito mais para o país onde elas estão localizadas, né, do que para o mercado externo, né? Ou então, ou pelo menos elas precisam ter uma venda muito boa no mercado interno. Isso não acontece atualmente com a Vibraz, então a Vibraz está com dificuldades para se manter. E qual que seria a alternativa? Várias alternativas estão sendo colocadas aí. Algumas delas, uma delas, por exemplo, né, era a questão da venda da empresa. Houve aí, que a gente sabe, algumas hipóteses de ser vendida para uma empresa australiana primeiro, depois, se eu não me engano, uma do Emirados Árabes, né, e até da China. Qual é o problema em você vender uma empresa como a Vibraz para outro país? Independente se seja um país, se seja Austrália ou China, para pegar aí dois países que estão localizados em campos, né, estratégicos, ideológicos e diferentes, totalmente diferentes um do outro, né? É que qualquer dessas nações que fique com uma empresa vai ficar, né, vai ter acesso à tecnologia desenvolvida pela empresa, tá? Se quiser, vai poder, inclusive, constituir fábricas, etc., nos seus próprios países, e o Brasil estará perdendo, né, um patrimônio nacional, né, de uma área que é defesa, que é muito difícil você desenvolver tecnologia, né? A Avibraz, se você se você se você criasse hoje uma estatal para fazer o mesmo que a Vibraz faz, né, na área de foguetes e mísseis, quanto tempo demoraria para que essa nova estatal conseguisse desenvolver a mesma os mesmos processos tecnológicos e tivesse, né, condições de se inserir no mercado e tivesse produtos competitivos como tem a Vibraz atualmente? Seria muito difícil, né? Por isso, o melhor é manter a Vibraz como uma empresa
nacional, porque você assegura, inclusive, a questão da soberania nacional. Porque não adianta você, né, eh, você ter armas se você não tem o processo de construção, dessas armas, se você não domina a tecnologia dessas armas. Por porque num eventual embate, você pode ficar sem o fornecimento de armas. Um país que depende de todas as suas armas do fornecimento de outros países, não desenvolve tecnologia própria, ele está muito fragilizado em qualquer situação de conflito, né, porque ele não é capaz de manter, né, a construção, o mesmo conserto e o fornecimento, né, para as suas tropas das armas necessárias para um conflito moderno. A gente vê isso atualmente na guerra entre Ucrânia e Rússia. Enquanto a Ucrânia fica todo o tempo dependendo de fornecimento de armamentos estrangeiros, a Rússia não tem esse problema, né. Mesmo com um monte de embargos que a Rússia sofre, ela consegue manter a guerra porque ela tem uma indústria bélica nacional. Lógico, nós aqui do Brasil ainda estamos muito longe de ter um porte de uma indústria bélica como a russa, a americana e etc, né. E por isso mesmo devemos, tá, salvaguardar aquilo que nós temos. O que nós vamos fazer hoje nesse vídeo? Eu vou, ler o projeto de lei com vocês. Eu vou abrir aqui o projeto de lei e nós vamos ler ele para termos o teor do projeto de lei. E aí é interessante que cada um, não importa o partido que você seja, não importa se você seja de direita ou de esquerda, né, entre em contato com o seu deputado, aquele que você votou, né, ali no site ali da Câmara Federal, né, e incentive o seu deputado a tomar ciência desse projeto de lei, para que quando eles forem feitos os devidos encaminhamentos, se ele for à votação, né, o seu deputado possa votar para que esse projeto de lei realmente seja aprovado. Porque apresentar o projeto de lei é só a primeira etapa, né? Ele tem que passar por todos os trâmites dentro da Câmara dos Deputados, né, para ser aprovado e depois ir para que o presidente sancione a lei. Mas vamos lá então. Eu vou colocar aqui na tela o projeto de lei e nós vamos fazer então a leitura deste projeto. Primeiro, projeto de lei, né, do senhor Guilherme Boulos, declara a desapropriação por utilidade pública da empresa Vibraz Indústria Aeroespacial S.A. Então ela se tornaria então uma empresa pública, né, do governo federal. O que vai muito contra o discurso, né, de uma certa parcela, né, da sociedade brasileira que pensa muito mais na privatização, né, e não na transformação de uma empresa privada em uma empresa estatal, tá. Só que em áreas, principalmente como defesa aeroespacial e desenvolvimento de tecnologia de ponta, em países como o Brasil, é muitas vezes importantíssimo ter essas empresas como empresas estatais, principalmente, né, quando elas chegam a um determinado momento que elas não conseguem, né, operar mais como empresas privadas, mas cujos desenvolvimentos tecnológicos que elas oferecem, a independência que elas oferecem às Forças Armadas brasileiras, a importância delas para assegurar a soberania nacional vai além, né, de questões eh, como lucro, né, porque a empresas de defesa, né, a maior importância que elas têm para o país é serem um apoio para a soberania nacional, principalmente numa era como é a nossa, como é ali desde da metade do século XIX para cá, e principalmente no século XX e XXI, que a guerra depende, a vitória numa guerra depende muito menos de homens, né, da quantidade de homens que você tem, e muito mais da tecnologia que você tem disponível.
Então vamos lá. Artigo 1º. Esta lei declara a desapropriação por utilidade pública da empresa Vibraz Indústria Aeroespacial, nos termos que especifica para salvaguardar a segurança nacional e a defesa do Estado, bem como a autonomia em indústrias nacionais. Então, aqui na lei, né, nesse primeiro artigo, já coloca, né, a questão principal: salvaguardar a segurança nacional e a defesa do Estado. Esta é o elemento principal. Então, por que é importante? Para a questão da segurança nacional, da defesa do Estado, da nossa soberania. Então, isso tem que ser colocado em primeiro plano. Né? Esta ideia que está em primeiro plano. Por isso, é uma empresa que necessita, né, ser estatizada, né? Desapropriada, ser estatizada. A desapropriação da Vibraz Indústria Aeroespacial tem como objetivos fundamentais: primeiro, reforçar a posição estratégica da defesa do Brasil, segurança nacional e defesa do Estado, transferindo ao setor público as atividades estratégicas da empresa. Então, como é uma empresa importante para a segurança nacional e a defesa do Estado, nós não podemos passar esta empresa para um agente estrangeiro. Porque se passarmos para um agente estrangeiro, seja lá qual for ele, nós estaremos colocando em risco a nossa segurança e a nossa defesa. E isso é inaceitável para um país como o Brasil. Nós não podemos fazer isso. 2. Contribuir para o fortalecimento da base da indústria da defesa nacional. Gente, perder a Avibraz vai ser uma perda enorme para a base da indústria da defesa nacional. Né? Porque a Avibraz, a Embraer, a Embel são as 3 principais empresas dessa base. Né? Nós já perdemos uma outra grande empresa que compunha essa base ali até os anos 90, que foi a Ingesa. Agora, perder a Avibraz, né, é, significa, né, uma perda de autonomia do governo do Estado brasileiro, né, na produção de equipamentos, de armamentos, foguetes, mísseis, inclusive do próprio do próprio programa espacial brasileiro, muito grande. Tá? Nós não podemos permitir isso. A Avibraz ser vendida para um ente estrangeiro é um golpe enorme na nossa base de indústria de defesa. E no caso da Avibraz, também aeroespacial. Permitir a retomada de investimentos nos projetos em andamento da empresa. Por quê? Esses projetos de alta tecnologia e inovação, né, que é aquela tecnologia que na área militar a gente fala de estado de arte, não podem ficar parados durante 2, 3, 4, 5 anos, porque aí você perde, né, as inovações tecnológicas, você perde as vantagens que aquele projeto teria, você vai ficando atrasado tecnologicamente em relação ao restante do mundo. Então, você precisa retomar os investimentos, até porque nós vamos ver, né, algumas dessas armas, né, de mísseis, por exemplo, que a Avibraz está desenvolvendo, vão, né, compor aí, né, as armas que vai se utilizar o novo caça brasileiro. Então, você precisa, para um avião, não adianta nada você ter um avião caça se você não tem as armas, né, no qual esse avião vai se utilizar. Mas nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, vai estar descrito isso também na lei. Garantir às Forças Armadas o abastecimento perene de insumos estratégicos à sua operação, garantindo independência com respeito a políticas e sanções estrangeiras. Isso aqui é assim, o elemento principal, né? Assim, garantir a força, o abastecimento perene, né? Por quê? Vamos supor que o Brasil entre num conflito. Ontem, inclusive, nós falamos da Amazônia, lá numa live no Plano Brasil. E aí, uma nação mais poderosa que nós no campo da diplomacia e mesmo do armamentos, né, impõe sanções ao Brasil. O único jeito de você... E aí
e nossos armamentos são todos comprados de empresas estrangeiras. O que vai acontecer? A gente fica sem nenhuma possibilidade de reação, né? Nós vamos ter que simplesmente abandonar, né, qualquer chance de reação. Então, isso vai causar, né, uma, uma perda da nossa soberania. Nós não teremos uma força militar capaz de defender nossos interesses. Agora, isso não vai ocorrer se nós comprarmos todos os nossos armamentos, né, de fontes estrangeiras, porque pode-se, inclusive, se negarem a entregar novas armas, né. Olha o que aconteceu, por exemplo, na Guerra das Malvinas, né, tem aquele famoso míssil Exocet que deu muito trabalho, virou até música aqui no Brasil, para os ingleses. Só que nem os mísseis que seriam entregues para a Marinha, para os aviões da Marinha Argentina, foram entregues em sua totalidade depois que começou a guerra, né. Por quê? A França tinha muito maior proximidade, né, estratégica com a Inglaterra, foi decretado o embargo, inclusive a Inglaterra, a Argentina já tinha, né, encomendado mísseis ou mais mísseis Exocet, e esses carregamentos não foram entregues. A Argentina ficou sem esses mísseis que foram importantíssimos para a guerra, né? E talvez se ela tivesse um fornecimento desses mísseis, se ela fabricasse os seus próprios mísseis no seu território, talvez a guerra até tivesse tido uma outra um outro desfecho, né? Ou pelo menos as Forças Armadas Argentinas teriam conseguido, né, impor maiores derrotas aos seus inimigos, o que poderia até levar a algum tipo de negociação, ao invés da derrota na guerra. Então, você ter a capacidade de fabricar as próprias armas é importantíssimo no contexto, tá, da no contexto de você manter a sua soberania tecnológica. Vamos lá, agora é a parte amarela. Possibilitar que a administração pública direcione investimentos para projetos essenciais da defesa. Porque a empresa, sendo estatal, ela vai estar alinhada com, com a política de defesa nacional, tá? Que é o que deveria. Ah, mas e a questão das exportações? Bom, ela se alinha com a política de defesa nacional e aqueles produtos desenvolvidos também podem ser vendidos, né, exportados. Mas a prioridade é se alinhar com a política de defesa nacional. Artigo 3º. São objetos da desapropriação nos termos da lei. Então, o que vai ser desapropriado? A empresa Vibraz, inclusive suas subsidiárias, os bens móveis e imóveis, inclusive máquinas e equipamentos, o acervo intelectual e tecnológico, que é o mais importante, né, gente? Que é o acervo intelectual, então, né, os processos, né, de fabricação desses equipamentos, desses armamentos e a tecnologia que a Vibraz desenvolveu. Porque se a empresa for vendida para uma empresa estrangeira, né, tudo isso vai para a empresa estrangeira. E veja bem, a empresa estrangeira, ela está menos interessada em bens móveis e imóveis e muito mais no acervo intelectual e tecnológico. É isso que realmente importa. Porque bens móveis e imóveis, né, a empresa estrangeira vai ter, seja onde ela esteja, na Austrália ou na China. Mas a partir do momento em que ela levar para o seu país o acervo intelectual e tecnológico da Vibraz, aí a perda do Brasil vai ser acachapante, né, para a nossa soberania. Porque isso é o item terceiro aqui que realmente importa, né, para a empresa estrangeira que vem comprar a Vibraz aqui, né? Não é prédio, né? Não são, não são os equipamentos já prontos, né? Não é prédio, não são tanto de automóveis, caminhões, seja lá o que for que a Vibraz tem, tá? Não são os prédios,
A estrutura física você é fácil reproduzir. Agora, o acervo intelectual e tecnológico que a empresa desenvolveu, isso sim é de grande importância para quem o estrangeiro que vem aqui. E uma vez que nós temos perdido isso, para desenvolver de novo é algo que demora 40, 50 anos. No prédio você constrói em meses, mais um acervo intelectual e tecnológico desenvolvido e de inovação pela empresa, são décadas que se demora para recompor isso. Por isso, não podemos permitir, né, perder este acervo. O artigo 4º, né, declara então que na verdade quem faz essa desapropriação é o Poder Executivo, então coloca lá, né? O Poder Executivo praticará os atos necessários à efetivação da desapropriação prevista na lei, né? E aí coloca, então, a lei no qual está previsto. Esta lei entra em vigor a partir da data de publicação. Agora segue a justificação. Acho que a parte mais interessante não, né? Mas uma parte interessante para a gente ler aqui é justamente a justificativa. Então, a Avibras Indústria Aeroespacial é uma diversificada empresa brasileira que projeta, desenvolve e fabrica produtos e serviços de defesa. Sua gama de produtos abrange tanto, e aí na parte grifada de amarelo agora. Vamos lá. Sistemas de artilharia e defesa de aeronaves, foguetes e mísseis, inclusive o famoso Astros, né? É assim, eu escrevi meu primeiro artigo que eu escrevi sobre defesa, publicado no jornal daqui da minha cidade. Inclusive, eu falava do Astros na época da Segunda Guerra do Iraque, né? Aí eu acho que eu cursava o primeiro ou o segundo ano de filosofia, né? Acho que foi o segundo. Não, segundo ou terceiro, se eu não me engano. E aí teve a guerra. E eu publiquei esse artigo porque esse equipamento, o Astros, foi exportado muito ali nos anos 80. E entre os compradores estava o Iraque. Então ele foi usado na guerra do Iraque, né? Nas guerras do Iraque, ali esse equipamento foi usado, né? Então e até hoje é um dos equipamentos militares brasileiros mais vendido pelo mundo afora. Como sistemas de armas ar-solo, superfície, incluindo sistemas de foguetes de artilharia, sistema ar-solo de 70 milímetros, mísseis guiados multifunção de fibra ótica, né? Fabrica ainda veículos blindados. Então, toda essa gama, né? Assim, o mais conhecido dessa gama de armamentos que a Avibras desenvolve são os Astros, né? Mas ela desenvolve, então, toda uma gama de foguetes, mísseis, tecnologia militar. A Avibras também é fabricante de veículos de transporte civil, por uma divisão que é a Tectran, equipamentos de telecomunicações, equipamentos eletrônicos industriais, pintura automotiva e explosivos. A sua sede é em São José dos Campos. A Avibras atualmente é a maior empresa privada do segmento de defesa do Brasil, porque a Embraer, né, parte considerável dela é do segmento civil e não do segmento de defesa. A maior parte da Embraer é do segmento civil. A Avibras, a maior parte dela é do segmento de defesa e não do civil, sendo a principal fabricante de material bélico pesado, mísseis, lançadores de foguete, né, os Astros, veículos blindados, bombas inteligentes, sistemas de comunicação por satélite e veículos aéreos não tripulados, veículos aéreos não tripulados, que é algo que o Brasil precisa investir pesado, né? Que as Forças Armadas brasileiras precisam investir muito. Por quê? A gente viu recentemente, né, no ataque que o Irã fez a Israel, a importância dos veículos aéreos não tripulados e o uso deles também na guerra da Ucrânia, né? Dos dois lados, nós estamos vendo a importância que veículos aéreos não tripulados têm na guerra moderna.
E aí nós vamos perder, né, essa tecnologia, nós vamos perder, levando, deixando que outro país fique, né, com essa propriedade intelectual, com esse desenvolvimento tecnológico, e futuramente vamos comprar vantes prontos. E, e, e os vantes são uma possibilidade enorme para o Brasil desenvolver, como o Irã fez, né, uma, todo um sistema de defesa orientado para a utilização dos vantes, que são um meio relativamente muito barato, se você for comparar com, com aviões, né, e que pode ter diversos usos. O Irã, que é uma nação que teve um desenvolvimento tecnológico, né, muito inferior ao Brasil durante toda a sua história, hoje deve ser o segundo ou terceiro maior produtor de vantes e onde você tem mais inovação. Nós podemos fazer isso também, né? E podemos utilizar os vantes como ponta de lança das nossas forças armadas. Então, é muito importante manter, né, a propriedade tecnológica desses vantes em mãos do Brasil, né? Além disso, é parte importante do tripé em que se baseia o complexo industrial de defesa, junto com a Embraer e a Imbel, que são atualmente, né, as três grandes empresas desse complexo. Não são as únicas, mas são as três maiores. Ela domina 25% do mercado mundial dos seus produtos, fatia similar ao mercado que tem os Estados Unidos, seguido de Rússia e da China. Então, veja bem, no mercado dela, ela tem uma fatia de mercado semelhante à dos Estados Unidos, à frente da Rússia e da China. Como é que nós podemos perder essa empresa, né? Sendo ela incorporada ou pelos australianos ou pela própria China, né? Ó, se a China comprar, a China vai passar de 10 para 35%. Ela também participa do Programa Espacial Brasileiro com a fabricação de motores de foguetes. Então aí os motores de foguetes do Brasil, né, nós já temos dificuldades para ter um foguete nacional capaz de lançar satélites a partir do nosso próprio território, desde o acidente que teve com o VLS, né? E é importantíssimo que a gente tenha essa tecnologia. Não existe soberania nacional hoje se você não consegue colocar os seus próprios satélites no espaço. E aí nós não vamos perder a tecnologia dos motores? E possui contratos estratégicos, né, com as Forças Armadas, como o Astros 2020, que sistema de lançador de foguetes e mísseis que alcançam 300 quilômetros. Que é o que eu falei para vocês, né, aquele mais conhecido, né, o sistema Astros, que foi utilizado aí, várias nações do mundo chegaram a comprar, e que é o, digamos assim, é um dos sistemas mais populares, né, neste segmento, responsável por uma parte considerável das vendas da Vibrasa. A empresa também desenvolve, né, o míssil ar-ar de combate aéreo ADART, que vai equipar os caças suecos Gripen, né, porque assim, nós já não temos caças nacionais, os caças estão sendo feitos, os caças são suecos, são de tecnologia de Suécia. E pelo menos que a gente tenha o míssil, né, utilizado no caça de tecnologia nacional. E eu já falei para vocês da importância que foi, né, para a Argentina não ter os Exocet fabricados, né, não ter mísseis nacionais. Quando ela precisou do fornecimento dos Exocet, uma situação real de conflito, o que, que aconteceu? Não foram fornecidos. E nós não devemos confiar em alianças, achar que o nosso amigo de hoje vai ser o amigo daqui de 5, 10, 15 ou 20 anos. Pode não ser. As nações têm múltiplos interesses. E mesmo uma nação que você pode considerar que tenha muito interesse hoje, seja uma aliada hoje, você não sabe que daqui a 10 anos ela vai ser aliada. Ou se no momento de um conflito, as pressões que ela vai receber, né, do outro lado antagônico vão representar para ela, vão, né, fazer com que ela opte por ficar neutra, né, ou até do outro lado, né?
porque às vezes as pressões que ela recebe são muito maiores do que talvez essa nação esteja disposta a pagar para fornecer o armamento para um aliado dela, né? Nações têm múltiplos interesses. Nações não são amigas, elas navegam pelos seus próprios interesses geopolíticos, estratégicos, econômicos, e, e nós, se quisermos manter os nossos interesses estratégicos, políticos, geopolíticos, econômicos, né, devemos ter a nossa própria capacidade de defesa. Outros projetos, né, um convênio com as Forças Armadas, é o Skyfire, sistema de foguetes ar-terra de 70 milímetros, e a Vibras também está produzindo um míssil antinavio de superfície Mansu para a Marinha do Brasil. Então, sim, vários dos projetos estratégicos, né, da Marinha e da Marinha, né, e da Força Aérea estão sendo desenvolvidos pela Vibras. Se ela for vendida, como que fica esses projetos estratégicos? O fornecimento de foguetes Astros para as Forças Armadas brasileiras também vem da Vibras. Motores de foguetes do nosso programa espacial, a Vibras. Então, como que a gente pode perder tudo isso? E assim, não importa se vai ser a Austrália, se vai ser a China, se vai ser os Emirados Árabes Unidos, quem for, né? A questão aqui não é o país para o qual a empresa vai ser vendida. Se hoje ele é um aliado ou não, se hoje ele tem maiores ou menores afinidades ideológicas, não é esta a questão. A questão é que a empresa deve ficar sob, né, deve ser uma empresa nacional, seja privada, e se não há possibilidade de ser uma empresa nacional ou privada, que seja uma empresa nacional estatal. Por tudo isso, em 2014, a Vibras foi certificada pelo Ministério da Defesa como empresa estratégica de defesa. E hoje, 85% de suas receitas vêm das exportações para outros países, né? Olha, essa também é uma realidade que tem que mudar, tá? E aí, o correto mesmo é que as Forças Armadas e o governo brasileiro tenham uma participação muito maior, né, na compra do material bélico da empresa, do, do que os estrangeiros. O valor total da dívida da Vibras em 2021, né, era a quantia de 641 milhões, sendo 45.469.218,30 com o BNDES, né? Aí eu vou arredondar os números aqui, né? Aí 55 milhões com o FINEP, 22 milhões, quase 23 aí com o Banco do Brasil. Vocês estão vendo aí os números na imagem, né? Estou arredondando aqui, quase 31 milhões com a Caixa, né? E 3 milhões e 273 mil em dívidas com impostos federais e previdenciários, tá? Então, quando a gente coloca aqui todos esses números, o próprio APL, eu falei, segundo o documento apresentado em defesa da recuperação judicial da empresa. Aí vamos lá, gente. Continuando. Portanto, a maior parte do endividamento da Vibras é com a própria União. O valor total de ativos da Vibras, segundo o relatório anual da empresa, foi de 3 bilhões 80 milhões 897 mil em 31 de dezembro de 2021. O patrimônio líquido da Vibras, segundo o relatório anual de 2021, alcançou o valor de 2 bilhões 43 milhões 846 mil. Ou seja, continua a lei, a partir desses números oficiais da empresa, o governo federal poderia estabelecer um valor justo para a desapropriação da Vibras pela União por um valor de 2 bilhões. Este valor representa apenas 5% do lucro que o governo federal recebeu da Petrobras em 2021, 37,3 bilhões, e somente no primeiro semestre de 2022 a Petrobras entregará ao governo 17,7 bilhões. E também aqui, no parágrafo abaixo, né, eles se comenta, né, na lei que a estatização da Vibras, o Estado brasileiro gastará apenas 5% dos investimentos públicos com defesa no ano de 2022.
Olha, 5% para manter uma empresa importantíssima dessa para o Sistema Nacional de Defesa, gastando apenas 5% do investimento público que foi feito no ano de 2022, tá? Assim, é perfeitamente aceitável. A proposta de desapropriação da Vibras se apoia na Lei Complementar número 94, de 9 de junho de 1999, em seu artigo 14, inciso 2º, que estabelece a procura da autonomia nacional crescente mediante contínua nacionalização de seus meios, nela incluídas pesquisa, desenvolvimento e o fortalecimento da indústria nacional. E aí, né, segue aqui assinado pelo deputado Guilherme Boulos. Bom, então nossa atenção foi apresentar esse projeto de lei. Vocês verem a importância da Vibras, né? Toda a importância da Vibras está ali no projeto de lei, né? Projeto de lei muito bem feito, com todas as justificativas. Agora, o que é importante? E todos nós, de canais, desde os grandes canais aí da área de defesa e soberania até os pequenos canais como o nosso, façam, né, esse trabalho de divulgação dessa PL, né? E que, como cidadãos interessados, né, todos nós venhamos aí a dar aquela cutucadinha nos nossos deputados, né, nos deputados que nós elegemos, ou dos partidos que nós votamos para deputado, né, às vezes o deputado em si daquele que você votou não foi eleito, mas você votou num partido também, né, ao votar no deputado você vota num partido também, né, seja de qual orientação ideológica for, né, a gente fomentar aí, então, para que esses deputados tomem ciências dessa PL e votem, né, para a implementação desta PL. Porque propor a PL é o primeiro momento, o deputado Guilherme Boulos fez isso, agora cabe, né, a gente a entrar nessa luta para que essa PL seja aprovada, porque ela é de vital importância para o sistema de defesa nacional. Gente, não existe soberania nacional se você não é capaz de fabricar os meios de defesa do seu país em território nacional. Né? Não existe. Não importa se você pode ter um exército lá de 500 mil homens. Se todo o armamento que usa, se tudo o que se todo o material bélico, tudo é fabricado no estrangeiro, basta que você tenha sanções aí por alguns meses, né? Com alguns bombardeios e você perde aí a capacidade de consertar equipamentos, você perde a capacidade de fabricar novos equipamentos, então logo, logo você vai perder a guerra, com certeza, né? Ou você vai sobreviver dependendo do fornecimento de, de insumos, né, vindo de outros países, que estão sujeitos, inclusive, às variações que esses próprios países têm interna. Olha o caso da Ucrânia agora. Né? Se o Trump for eleito, provavelmente a Ucrânia vai ter muita dificuldade de se manter na guerra, né? Porque ela vai ter muito mais dificuldade de receber apoio, né, seja em armamento, seja mesmo no caso da Ucrânia, financeiro dos Estados Unidos. Então, você fica sujeito a as mudanças geopolíticas, os interesses de outras nações e até as mudanças políticas internas dessas nações. Isso não é interessante para a soberania de nenhum país. O mais interessante é que o país, né, tenha capacidade de autodefesa própria. Você vê que as grandes nações fazem isso. A China faz isso, a Rússia faz isso, a Inglaterra faz isso, a França faz isso, os Estados Unidos faz isso. Mesmo países pequenos, menores, como a Suécia, a Noruega, né, tinham a Finlândia desenvolvendo suas capacidades de defesa. Né? Essa ideia que muitas vezes algumas pessoas têm aqui no Brasil de que vamos comprar tudo do estrangeiro e isso vai ser muito melhor, não é. Nós precisamos ter uma base de indústria de defesa nacional. E nós já temos 3 grandes empresas,
Não podemos perder a Vibras. Então é isso, tá? Esse vídeo até ficou mais longo do que eu esperava, mas é para dar esse recado para vocês. Vamos aí fazer o possível para que esse PL seja aprovado e para que a Vibras se mantenha como uma empresa brasileira na área de defesa aeroespacial como uma das bases de sustentação da nossa soberania, ok? Eu sou o professor Edgar Esmanioto e até o próximo vídeo. Gente, não se esqueça de deixar o like aí, tá? Fazer o seu comentário, ok? Isso é muito importante. E uma lembrança, tá? Esquece, esquece nesse momento aquelas questões ideológicas que você possa ter contra ou a favor de determinado deputado e pense na PL em si e na importância que ela tem para a soberania nacional. Até o próximo vídeo.